Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor ao vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. É o convite que nos faz hoje o responsório no Salmo 65. Nós devemos testemunhar Jesus, viver Jesus, proclamar o Senhor Jesus, no caminhar, no andar, no sentar, no correr, onde quer que estejamos. Saibamos que o Senhor espera de nós um testemunho de Jesus Cristo, assim como fez o santo de hoje, São Matias, apóstolo e mártir, testemunho vivo da ressurreição de Jesus. Ele que substituiu o Judas Iscariotes, depois que Judas traiu Jesus e enforcou-se, ele, depois do suicídio de Judas, foi eleito um substituto para Judas Iscariotes. Então foi eleito São Matias, homem que testemunhou com a vida, mártir do Senhor, testemunhando Jesus. Ó glorioso apóstolo, vós sois uma luz no meio da multidão, um testemunho vivo da ressurreição do nosso Senhor. Queremos também ser sinais e verdadeiros anunciadores do ressuscitado. Ajuda-nos, mesmo em meio às dificuldades, a evangelizar, levando a experiência do encontro pessoal com Jesus. Amém. São Matias, rogai por nós. Reflexão do dia 14 de maio de 2023, sexto domingo da Páscoa, cor litúrgica branca. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, de 5 a 17. Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saiu espíritos maus, dando gritos enormes. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande alegria naquela cidade. Então aquela cidade ouviu a Cristo. Filipe tornou-se então um canal da graça, porque ele vivia na obediência do Senhor. Filipe então era o próprio Cristo no meio deles, porque a palavra que Filipe falava, Filipe não falava dele, falava do Cristo, daquele que podia tudo e pode até os dias de hoje. Então, de muitos possessos saíam espíritos maus, e numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que em Samaria havia esse acolhimento da palavra de Deus, e enviaram para lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes de Samaria, para que recebesse também o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo de água, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muitos podem estar pensando assim, mas e nos dias de hoje? Por que não acontece essa libertação do Espírito? Por que numerosos paralíticos aleijados também não ficam curados? E por que o Espírito Santo não é derramado sobre nós? Ao contrário, tudo isso acontece até nos dias de hoje. A questão é, se a igreja está unida em Cristo, obediente em Cristo, Cristo se manifesta. Se a minha pastoral, serviço está unida em Cristo, Cristo se manifesta, fazendo curas, libertações profundas no Espírito. E o Espírito Santo ainda é derramado até nos dias de hoje. Todos que foram crismados, o crisma é um sacramento que acontece normalmente com o bispo. É o bispo que crisma, Ele é o instrumento de Deus para o crisma. Então, também, todo você que é crismado, que foi crismado, você recebeu essa porção do Espírito Santo.
a mesma porção que em Pentecostes incendiou a igreja, a mesma porção que aqui em Samaria transformou homens e mulheres em heróis do Evangelho. Então, receba agora esta porção do Espírito. Nós pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso que nos lembre, que nos faça recordar a porção do Espírito que recebemos no nosso batismo e confirmamos no nosso crisma. E queremos ser anunciadores da vossa palavra. Amém. Segunda leitura está em 1 Pedro 3, de 15 a 18. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, santificai as vossas atitudes, santificai os vossos corações, motivado pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E estais sempre prontos a dar razão à vossa esperança e a todos aqueles que vô-la pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Ou seja, Pedro está alertando porque em Jerusalém e também nas regiões das fronteiras ou na missão de evangelizar, os apóstolos eles eram confrontados com costumes pagãos, com toda uma filosofia contrária ao que os apóstolos estavam pregando. Então, muitas vezes eles foram confrontados. Em algumas outras oportunidades, eu pude colocar. João Batista, por exemplo, perdeu a cabeça por querer chamar a atenção do rei, porque o Herodes transformou o seu castelo, transformou a sua governância realmente numa Sodoma, numa Gomorra, onde tudo valia por detrás daquelas muralhas. Então assim foi decapitado. Paulo também questionou os romanos nos seus costumes, né? Então, em todas as libertinagens, de todas as farras, bebedeiras, e também foi crucificado, foi morto, foi perseguido. E assim muitos outros apóstolos e cristãos também eram confrontados com relação ao posicionamento que eles anunciavam. Por isso que Pedro está fazendo aqui esse alerta. Fazei-o, porém, com mansidão. Coloca o evangelho com mansidão e respeito e com boa consciência, entendendo que aquela pessoa que recebe a palavra, ela está ainda refém dos pecados, dos maus costumes. Então é com mansidão que nós evangelizamos. Como fez Jesus, né? Diante daquela adúltera que ia ser apedrejada, Jesus se coloca entre os acusadores e elas, se ajoelha junto com ela, protegendo com seu próprio corpo aquela que seria então apedrejada. Assim que nós devemos fazer, anunciar o evangelho com mansidão e respeito para com as pessoas que ainda não se desenvolveram, que ainda estão como crianças, refém ao sabor das ondas, ainda recebendo leitinho, né, quando deveriam estar recebendo carne e com sustento da palavra. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajaram, que vão te ultrajar. O vosso bom procedimento em Cristo seja o seu testemunho, pois será melhor sofrer praticando o bem, que está, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal, do que sendo intolerante, do que sendo uma pessoa que afasta as outras pessoas de Deus. E ele encerra a carta. Com efeito, também Cristo morreu uma vez por todas, de uma vez por todas, por causa dos pecados e dos pecadores, os justos pelos injustos, a fim de que nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Então aqui, quem morre na cruz é aquele que se fez homem, quem ressuscita é o próprio Senhor em glória, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, e queremos estar preparados para esse dia em que o Senhor vem. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. É João capítulo 14, de 15 a 21. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Está vendo? Se a igreja ama Jesus, a igreja guarda os mandamentos do Senhor. Por isso não haverá modernidade nenhuma dentro da igreja para que a igreja seja adaptada às necessidades atuais. Porque aquilo que o Senhor colocou como mandamento é eterno. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Também na nossa igreja, se ela guarda os mandamentos, se na nossa pastoral serviço nós guardamos os mandamentos do Senhor, haverá expressões do Espírito Santo, libertações espirituais, curas físicas, milagres. Então, o defensor estará conosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê e nem o conhece. Então, quem está afundado no mundo, quem anda sob o domínio deste mundo, não conhece o Espírito da verdade, porque é incapaz de receber, porque não vê, está com a venda nos olhos, né? E não conhece. Mas aí ele fala para a igreja: vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está dentro de vós. Vós conheceis. É o que Jesus está falando para a igreja, para nós. Nós conhecemos Jesus, nós queremos buscar Jesus. Você está ouvindo essa pregação agora, você está querendo, sedento de ouvir Jesus, de reconhecer o Espírito Santo. Vós conheceis, porque ele permanece junto de vós e está dentro do vosso coração. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. São promessas de Jesus. Então, em sua dor, em sua lamentação, em seu sofrimento, você não está sozinho. O Senhor vem até nós, eu virei até vós, diz o Senhor. É o Senhor que nos coloca de pé, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que guarda os nossos anseios, é o Senhor que agora pode tocar nessa pessoa da família, pode tocar em você que sofre uma doença profunda, é você que precisa agora experimentar um milagre, ser renovado no espírito, ser renovado o seu casamento, ser renovada a sua história. Toca, Senhor, nas finanças desta pessoa, desta família. Vem, Senhor, não nos deixe órfãos. Nós queremos confiar na Tua palavra. Eu virei até vós. Então vem, Senhor, nos dar uma saída, uma história nova, para que possamos testemunhar Jesus Cristo em nossas vidas. Amém. Versículo 19 do Evangelho de hoje, Jesus continua nos alertando, principalmente ali os apóstolos: eu estarei convosco pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, o mundo ali não vai mais enxergar Jesus, mas Jesus está na igreja, Jesus está com os apóstolos, Jesus está com cada homem e cada mulher que se santifica através do seu batismo, vivendo a sua história, vivendo os seus momentos naturais, né? Vivendo os seus sofrimentos naturais. Mas cada homem e cada mulher que testemunha, Jesus está conosco. O mundo não vai me ver mais, mas vós me vereis, porque eu vivo em vós e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, aumentai a nossa fé. Senhor, aumentai em nós esse sentimento de amor por ti, Senhor, pelo vosso nome, Jesus. Nós queremos amar Jesus, porque quem ama Jesus, ama o Pai. E eu a amarei. Jesus fala: eu também vou te amar.
E mais, eu vou me manifestar através de você. Então você, pai, você, mãe, você pode agora estender as suas mãos em direção aos seus filhos e pedir a conversão, a libertação do vício, da droga. Pode pedir agora pela sua casa, para que Deus abra agora as oportunidades, abra todos os ferrolhos, todas as trancas, que quebra agora todos os obstáculos desta casa, desta família, e se erga agora diante de Jesus. Porque se tiver uma pessoa convertida na família, uma pessoa que aceita Jesus e que viva agora intensamente esta pregação de hoje, esta liturgia, estas palavras que o Senhor separou desde toda a eternidade para que fossem proclamadas no dia de hoje, milagres acontecerão. Espíritos maus hão de sair e restauração há de acontecer, pois estamos proclamando o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Eu quero te convidar agora para que você seja um profeta do Senhor. Multiplique nas suas redes sociais essa pregação para que outros corações possam também acolher a palavra de Deus, que possam ouvir e com esperança a presença do Senhor também, possam experimentar o que nós experimentamos. Multiplique, seja profeta do Senhor. São belos os pés do mensageiro que anuncia paz. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.